Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia, Região Oeste. Eu sou o Sidney Novar Júnior, estou aqui mais uma vez nos estúdios do Acontece na Fronteira para apresentar mais uma edição do Acontece News. E hoje nós temos um convidado bastante especial, Claudemir Ballotin, também conhecido como Miro Ballotin. Pra gente, só Ballotin, né? E vem aqui apresentar a sua candidatura também, falar um pouco dos seus projetos, da sua vida. Ballotin, seja bem-vindo, o microfone é seu. Obrigado, Sidney. Bom dia a todos, bom dia, Foz do Iguaçu. Sidney, eu resolvi, de tanto ver os problemas, né? Eu falei, deixa eu ver o que eu consigo fazer pela nossa sociedade, pelas pessoas aí que clamam tanto por melhoras. Eu sou rotariano já há 15 anos, então acompanho aí um pouco dessa falta de consistência na sociedade, de estar aí amparando as crianças, de estar amparando os idosos. Não só a questão política, né? Mas a questão humana. Social, né? Social e que não fique só no discurso, ou eu mesmo tentando fazer alguma coisa pela sociedade. Falei, eu não vou ficar só falando para mim ou só fazendo livros, escrevendo e compartilhar o meu desgosto com a situação atual e me doando, né? Eu acho que eu estou me sentindo bem com isso. As pessoas precisam a sociedade precisa de pessoas que tragam alguma coisa consistente. E eu, nesse período todo, eu não vi absolutamente nada de consistente. Desculpa os meus adversários, os deputados estaduais, vereadores, mas nenhuma proposta tem consistência. E eu, nessa sequência, analisando, pensando, formatei e tenho uma proposta hoje que muda o sistema político. Não é reforma política, não é isso, né? Eu explico aí na sequência. Ok, Ballotin. Muito boa a sua participação, muito boa a sua intenção, porque eu tentei uma vez também entrar para a política e foi o mesmo argumento. Uhum. Quem me convenceu a entrar também falou a mesma coisa. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. Perfeito. E falou assim, cara, você não pode ser pior do que muitos que estão por aí. Eu acredito que a frase que usaram para mim, eu uso para você também. Você não pode ser pior do que estão aí. Você é bem melhor do que eles. Você é um camarada bem sucedido. Você nasceu de onde, Ballotin? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Da cidade. Então você é iguaçuense nato. Nascido aqui e vi essa cidade crescer. Inclusive aqui tem uma matéria hoje, um título de uma matéria, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, e diz respeito diretamente a você nessa matéria. Uhum. Mas, antes de mais nada, qual é a sua atividade? Hoje eu sou empresário, eu tenho minha empresa, cuido dela, né? E sou advogado, né? Eu milito hoje, faço advocacia e tenho minha empresa, porque complementar a renda entre uma e outra, né? Desculpa perguntar, minha empresa É uma empresa ambiental, e trabalho em Santa Terezinha de Itaipu, eu tenho a empresa lá, e tenho minhas atividades também em Foz do Iguaçu. Eu perguntei porque eu já sei. Mas a maioria do público talvez não saiba. Perfeito. E nós nos conhecemos já tem acho que mais de 10 anos, se eu não me engano. Mais de 10 anos. Foi justamente em função dessa sua empresa lá em Santa Terezinha. É Ambiental Vitário, é isso? Ambiental Vitário. Ambiental Vitário. Para quem não sabe, Ballotin tem uma empresa que recicla óleo usado de cozinha para transformar em biodiesel. Tá? Então o ganho ambiental que o Ballotin proporciona aqui na cidade é grande. Você recolhe em todos os hotéis, restaurantes, é isso? Exatamente. Qual a média que você consegue produzir por mês? Você tem uma ideia? Isso tem 15 mil litros, 20 mil litros. 15 mil litros. Hoje o mercado já tem mais empresários que já estão coletando, já temos mais concorrências, né? Mas daqui mesmo na região? Daqui da região. Mas não para produzir vem de fora, né? Vem, coleta aqui e leva para fora, sim. Né? Não para biodiesel, né? E a outra atividade é advocacia. Me formei em Direito, eu sou formado em Administração com ênfase em Análise de Sistemas, pós-graduei em Estratégia de Negociação e Comunicação Empresarial e sou formado em Direito.
Pouquinha coisa. Pouca coisa. Pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Balottim nos brinda com a sua visita, nos brinda com o seu conhecimento, nos brinda com a sua atividade também, porque eu sou do ramo ambiental, sou da área ambiental. Perfeito. Né? Também sou bacharel em Direito e formado em Ciências Biológicas com ênfase no meio ambiente. E por conta do seu empreendimento, resolvi atuar mais nessa questão ambiental, porque foi ali que deu o start. Tanto é que o meu mestrado foi em biodiesel. Perfeito. Entendeu? Biocombustíveis com ênfase. Me né? lembro. E aí eu fui procurar a sua empresa por conta disso. Daí a afinidade grande. Balottim, cenário político, primeiro de Foz do Iguaçu. Como é que você enxerga? Aí vamos entrar com a manchete de hoje, que diz aqui no Jornal da Cidade: cresce a simpatia dos eleitores por candidatos de Foz do Iguaçu. É um título um pouco complicado de você identificar pelo seguinte: candidatos de Foz do Iguaçu ou candidatos nascidos em Foz do Iguaçu? Porque se for candidato de Foz do Iguaçu, ótimo, aplaudo. Se for nascido em Foz do Iguaçu, a coisa se restringe mais. Bem mais. Porque quase todo mundo é de fora. Eu sou de fora. Né? Você é nascido aqui, mas eu sou de fora. Então, se fosse nessa visão, eu já estaria alijado do processo. Você estaria dentro. Mas tudo bem, vamos levar em consideração que sejam candidatos de Foz do Iguaçu. Você é nascido e criado aqui. Conhece todos os problemas. E o que gerou os problemas. A origem de todos os problemas. A origem dos problemas, conheço todos. Transformando isso em política, como é que você enxerga agora a questão dos problemas de Foz do Iguaçu em relação à política? Tem boa vontade, tem má vontade, a gente tem representatividade, não tem? De que forma você pode contribuir se chegar lá? Foz do Iguaçu teve esse boom demográfico, né? A época de Itaipu, então nós ficamos muito à mercê, dependente de Itaipu Binacional, tanto que a BR ela dividia Foz do Iguaçu. Vila A, Vila B, Vila C, Itaipu Binacional era uma coisa e Foz do Iguaçu era outra. A BR dividia? A BR dividia. Hoje não. E tanto é que o município buscava recurso lá. Né? E hoje não. Hoje já é uma cidade independente, tanto é que os ROIs estão aí acabando. Foz do Iguaçu tem que entender que já vai cessar a questão de royalties de Itaipu. E o que vai ser feito? Eu não vi nada a questão disso. Pois é, quanto tempo Itaipu pagou royalties para Itaipu? 2023 acaba, né? E cessa, parece que é 2023. Do início da obra, onde eu vi as primeiras explosões quando tinha o Rio Paraná ainda... no leito normal? Quando inundou o lago de Itaipu, eu vim acompanhando, foi acho que uma semana, mais que subiu rápido, eu vim acompanhando esse rio subindo. Né? E dessa mesma forma, eu estou acompanhando a política de Foz do Iguaçu. E te falo uma situação, Sidney. Isso também foi um dos motivos, não só esse, mas Foz do Iguaçu, eu respeito quem vem de fora, sem dúvida nenhuma, porque vem recursos para Foz do Iguaçu. Mas, de uma vez por todas, Foz, ele precisa alguém daqui. Já que o apelo é tão grande, que seja alguém nascido em Foz do Iguaçu. Né? Que seja. Nós temos mais, não tem um só eu. Tem mais. Porque nós temos que respirar a política de fora em Foz do Iguaçu. Né? Aí cada pleito eleitoral, aparece 2, 3, vem aqui, promete 1.001... Vai embora, mas ele não sabe o que acontece 3 horas da manhã na rua. Eu estou 2, 3 horas da manhã, ou meia-noite, o que acontecer, você vê uma ambulância cortando a cidade 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu estou respirando isso. Eu estou aqui, eu acredito que dessa forma vai facilitar que a cidade como um todo resolva os seus problemas de imediato, e não a cada 2 anos, quando vem voto, ou cada 4 anos, da forma que seja. Né? Enfim, nós precisamos alguém da cidade, que respire a cidade, que saiba o que aconteceu, o que acontece com a cidade, o crescimento da cidade. Eu ando, Foz do Iguaçu, eu conheço o que você pensar, de ponta a ponta, desde Carimã, já furei barreira das cataratas para tomar banho nas cachoeiras, Itaipu Binacional eu vi crescer, Três Lagoas... Enfim, todos, Santa Rita, Porto Meira, Porto Belo,
né? E nós precisamos de alguém da cidade. Eu coaduno com essa ideia, tem que ter alguém da nossa cidade representando, né? Eu ouvindo o seu relato, pensei aqui, acho que a obra de Itaipu começou em 74, se não me engano, foi isso? Perfeito. 74. E de lá para cá, 74, nós estamos em 2018, são 44 anos. Isso, né? Desses valores que vieram na forma de royalties da Itaipu para Foz do Iguaçu, o que você viu ser bem aplicado na cidade? Se isso foi bem aproveitado? Isso foi incorporado nos problemas da cidade que deveriam ser resolvidos monetariamente com o governo estadual e com o governo federal. E por que não vem verba para Foz do Iguaçu? Porque nós não temos representatividade. Aí fica essa questão briga política, porque eu sou não sei o quê. E cadê a verba? Não para o município, mas para a sociedade, para as pessoas que realmente precisam. Você vê problemas gravíssimos em Foz do Iguaçu por falta de representatividade política. Se a gente for falar nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, esse recurso ele tem que ser aplicado no município. E como que se faz isso? Alguém ir lá e trazendo a verba para Foz do Iguaçu. Eu, como deputado federal, eu não vou resolver o problema do município diretamente, mas indiretamente, através dos deputados estaduais. Então, tem que eleger deputados estaduais em Foz do Iguaçu, não um, que seja 3, 4, e para que dê esse suporte, dê suporte aos vereadores. Como que precisa ser? Um representante, ou 1, ou 2, ou 3 representantes na União, né? Representante é um deputado federal. Você tem noção que o caminho é difícil para chegar lá, né? É bem complicado. Mas assim, mãe, eu acho que minha mãe, né? Lembrar bem assim, que ela acho que não foi fácil, como a mim, para nascer já é difícil. Sim, isso. E eu não tenho medo da vida, eu não tenho problema com isso. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se doar para fazer alguma coisa. Não vai ser fácil, mas uma coisa que eu aprendi, também não é difícil, não é impossível, basta tentar, basta você ter uma boa vontade, se doar para a sociedade, vai ter os embates, vai ter problema, ainda mais o projeto. Daqui a pouco eu vou falar do projeto. Para as pessoas entenderem o porquê que porque eu quero ser deputado federal. O projeto demanda isso. Então, eu não tenho medo, não tenho problema disso. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito, já como o direito já propicia, te exige isso, né? Então, no tempo, analisei muito, estudei muito mesmo, não conheço só Foz do Iguaçu, conheço muitos lugares no Brasil, conheço lugares, já viajei muito, já fiz viagem cultural para mim, para minha introspecção, para minha cultura, fiz viagem cultural, não viagem com mochila mesmo. Sim. Para você entender. As pessoas verem lá na televisão o que mais te sensibiliza. Quando você pega uma pessoa de rua, lá com cabelo comprido, que teve problema com a família, um andarilho na rua. Ele sabe o que acontece, ele sabe o que é o dia a dia, o sofrimento. E como que eu ia ser um mendigo de rua? Não sei, não dava muito certo. O que eu fiz? Mochila nas costas, coloquei minha sandalinha e fui fazer minhas viagens no mundo inteiro. Conheço infinidade de países. E não por isso me vangloriando por isso. Não é. É o entendimento, é a introspecção, é você entender. Você estar lá na Rússia, ou você estar lá na Grécia, onde foi o berço da nação, você olhar aquilo, não como beleza para gastar o melhor. Não, era a mochila mesmo, era comendo pão com banana, e vendo a evolução do mundo. E com isso eu também cresci. A minha evolução foi um pouco melhor que todo mundo tem essa oportunidade de fazer, né? Isso é natural, né, Baltim? Natural. Porque quando eu era professor, eu dizia aos meus alunos o seguinte: não existe mais saber ou menos saber. Existe troca de saber. Troca de saber. O que você sabe, o outro não sabe, mas o que ele sabe, você também não sabe. E aí vocês trocando esse conhecimento, os dois crescem, os dois evoluem. E esse tipo de viagem, de conhecimento para você... Porque aqui a gente pode ficar parado, estagnado por um bom tempo, sem saber o que está acontecendo lá fora. Mas alguém que sai, vai lá fora, tem aquele conhecimento, traz para cá... Troca informação. Troca informação. E ajuda aqui a crescer também. Isso é muito interessante para toda e qualquer sociedade, né? Perfeito. Então você mencionou o seu projeto. No que ele se fundamenta? Qual que é o objetivo do seu projeto? Qual que é a base do seu projeto?
A maioria dos candidatos, tanto estaduais, ou federal, ou que seja senadores, eles não têm um projeto consistente. São para fazer ruas, para pontes, e aí vai, né? A proposta nossa é um pouco diferente. Vamos tentar explicar bem para que os ouvintes entendam e auxiliem o projeto, né? A intenção é assim, esse projeto, essa forma de governo hoje, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que está aí, que todo mundo conhece, sabe muito bem o que é o executivo, o prefeito e aquela cúpula toda, o legislativo fazendo as leis e o judiciário aplicando a lei, né? Essa forma, esse Estado, esse Estado, ele hoje, para mim, ele está falido. Não tem mais forma de prosperar essa forma de governo. Né? E isso foi feito em 1789 por Montesquieu, né? Quando só o rei governava, o rei era o governante. Onde nós temos hoje, como se fosse a figura do prefeito, tinha um rei. Ele fazia tudo. Ele arrecadava os impostos, ele executava a lei, enfim, era um só. E houve um freio, né? E veio um advogado, inclusive, né? Um advogado, ele falou, não, calma aí, vamos mudar isso. Né? E propôs os 3 poderes. E o rei aceitou. Né? Ou melhor, já tinha o poder do rei. Executivo, aí foi feito o legislativo e o judiciário para que freasse o rei. Certo? Nós estamos propondo o quê? Um 4º poder, que chama poder econômico. Esse poder econômico, ele não existe no planeta, não tem comparativo, por as pessoas me perguntam muitas vezes, eu falei, isso tem que desenvolver, tá? Tem um projeto já registrado, tá? A gente cria um 4º poder, que chama o poder econômico ou poder regulador. Nós vamos fazer uma comissão tripartite, ou que seja mais pessoas, um do executivo, legislativo, judiciário. Vai ser feita essa comissão e vai ser criado um 4º poder. Não tem isso no mundo inteiro. Então vai ser um freio total em relação a dinheiro. Na verdade, o seu projeto ou a sua ideia, ela já existe. Ela só não é aplicada. Porque o poder econômico é o que manda em tudo. Isso a gente está careca. Ele só não é aplicado como você está tentando colocar agora no papel. Criar o 4º poder de fato. Ela sai do executivo. Exato, sai do executivo. Eu te dou um exemplo, que ela não existe. Por exemplo, você vê problema com o judiciário e com o legislativo? Você vê corrupção entre esses 2 órgãos? Não tem. Pelo menos em grande escala, não. Isso, pelo menos à vista a gente não vê. Perfeito. Você vê o executivo com o judiciário, você vê corrupção? Não. Você fala entre eles? Entre eles. Não tem. Por quê? Porque o executivo ele tem medo do judiciário. Ele, é o que me fiscaliza. Agora, eu te pergunto, entre o executivo e o legislativo há problema? Há problemas. Então, vai ser feito um 4º poder, tá? Tudo que for movimentado, erário público, dinheiro, vai para esse 4º poder, certo? Ali administrado com um representante do executivo, legislativo, judiciário. Hoje, quem assina, por exemplo, um dos maiores problemas do nosso Brasil chama a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. Essa Lei de Licitações não é mais operacionalizada pelo executivo e vai ao poder econômico. O Tribunal de Contas da União é um pouco complexo que eu falo. Sim. É um pouco complexo. Mas eu já te explico em linhas rápidas. Eu faço um pouquinho mais rebuscado para que entenda, né? Porque outro fato que eu trago, para dar um parênteses, no século XVII nós tivemos o Iluminismo. O Iluminismo, o que é? Foi a época dos Iluminados, onde inclusive foi essa época que se montou essa forma de poder, executivo, legislativo, judiciário, para frear. Lá naquela época, todos eram inteligentes. Todo mundo sabia que queria dar a sua parcela. E eu falo, para mim, hoje, assim, o iluminismo de 200 e 300 anos atrás, do século XVII, ele está acontecendo agora. Porque todo mundo é inteligente. Todos.
Ah, mas é o WhatsApp, é o Google. Tudo bem, mas nós estamos no iluminismo atual. Você não vê ninguém mais que seja ignorante. Ele pode morar na favela, ele pode morar no melhor prédio, ele pode morar no melhor condomínio. Nós estamos na fase do iluminismo atual, iluminismo brasileiro. Né? Isso aí está mudando a característica das pessoas. Se na época de Montesquieu o rei entendeu que era só ele executava o legislativo e o executivo, o rei entendeu que deveria colocar dois poderes a mais, que foi o legislativo e o judiciário, para que freasse ele. Ele aceitou. Ele falou, opa, peraí, eu aceito. Tanto aceitou que está aí até hoje, né? Por que não? Tanto é que está até hoje. Só que isso já faliu. E falo mais um detalhe. Houve um erro nessa história. Esse sistema executivo, legislativo, judiciário que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e pode ser pobre, rico, o que for, ele foi feito à monarquia. Ele não foi feito para a república. Isso foi feito ao rei. Porque o rei, antes disso, de onde adivinha, de onde ele tirava toda a força dele? Era sobrenatural, era de Deus. Sim. Então ele era o Deus na terra. E todo mundo acreditava que ele, sendo Deus na terra, não haveria corrupção, não haveria, ele cuidava. E realmente isso acontece em alguns países monárquicos ainda. Né? Só que na República houve um desvio. Né? Se acentuou 300 anos ou mais que é assim. Faliu esse sistema, porque agora nós temos que colocar um novo sistema, e não é reforma política. O Tribunal de Contas continua, não é reforma. O projeto já está todo, pelo menos na sua maior parte, já pautado. Né? A Constituição aceita isso? Aceita. No seu artigo 2º, pode ser, mas a cláusula pétreas, o artigo 2º ele não pode ser mudado, executivo, legislativo, judiciário. Não tem problema, porque eu não estou propondo nada que mexa no executivo, legislativo, judiciário, que suprime um deles, e sim cria um quarto poder. O maior problema, que eu já vou responder desde já, é como que vai ser feito essa comissão. Olha, talvez já seja até a sua. É uma mudança ousada. Ousada e necessária, porque hoje todos apresentam, eu quero ser governador, eu quero ser deputado federal, quero ser mas não tem proposta, e isso me incomodou. Eu tenho essa forma de governo, ela está guardada desde 2014, eu poderia ter pego isso, passado para alguém. Falei, não, deixa eu ir lá e tentar mudar isso. Vai ter embate, vai ter problema, se eu estiver lá, se eu merecer de estar lá e esse projeto, a sociedade entender que sim, tem que ter mudança, como houve na época de Montesquieu, um advogado chegou lá e falou, vamos colocar um freio aí. Nós estamos fazendo exatamente como Montesquieu pensou naquela época. Vamos colocar um freio. Chega, não dá mais isso. Não vai ter. O legislativo, ele não tem mais de que se reportar ao executivo. Ele vai ter o quarto poder com esses três regulando o dinheiro. Eu digo assim, hoje você tem como se fosse um funil. Né? Um funil, ele entra o dinheiro aqui e cai para todo mundo. Né? O funil ao contrário. Exatamente, o funil ao contrário. Qual é a proposta? Inverte o funil. Cai todo o dinheiro aqui, todo o dinheiro e tal. Embaixo é uma saída só. Esse é o poder econômico. Continua a orçamentação do judiciário? Continua, sem problema nenhum. Continua a orçamentação do legislativo? Continua. A única diferença é que o executivo não vai ter a caneta mais. Ele não vai ter mais poder econômico. Quem vai ter o poder econômico? Ele, junto com o executivo, legislativo e judiciário. A gente não quer, quer mais um. Então, a gente tem os senadores, por exemplo, que defendem o Estado. A gente vai resolver colocar um senador. É diferente, é totalmente adverso do que existe no Brasil e no mundo. Bota diferente nisso, porque realmente eu nunca... Não tem. Nem passou pela cabeça Exatamente. Algo dessa natureza. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que está assistindo a gente, participando. Cláudia Eliezer, minha querida aluna, obrigado pela sua presença. Participação, Mirtes, Beatriz Pereira, obrigado, Mirtes. Beijão, querida. Olá para você também. Marlene Becoiser, minha querida contadora, está aqui com a gente. Emerson Uldrich, vários santistas de primeira qualidade.
Valeu, meu amigo. Um abraço. Maria Ilza, minha amiga, minha querida, quem eu trato carinhosamente de filé, né? Trabalhou com a gente lá na delegacia. Patrick Saldanha também está aqui com a gente. Sandra Berlanda. Obrigado, Sandra. Bom dia para você também. Maximiliano Gellen, o Max, que já esteve aqui com a gente, participando também, deu a sua contribuição como presidente de bairro. Elizabeth Canz, minha amiga de longa data, né? Eduardo Aliana, junto com o seu irmão Henrique Aliana, os dois estão fazendo aniversário hoje, né? Xerox e fotocópia, uma cara do outro. E nosso mestre das agulhas, Danton Chumpei Kuratomi, também está não só assistindo, como está presente aqui no estúdio. Obrigado, Danton. Vai chegar a sua hora de sentar aqui também, entendeu? Fazer aquelas mágicas que você faz com a agulha. Pode aguardar, viu? Paulotinho, aí agora, destrinchando essa questão que você falou aí do poder econômico. Porque o poder econômico, todo mundo sabe que ele existe, assim como o poder da mídia. Deixa eu só fazer um parênteses. Não é o poder econômico da economia. Sim. É um poder, é um quarto poder, tanto que ele não precisa ser chamado de poder econômico, ele pode ser chamado de poder regulador. Né? Mas ele é um quarto, não é o poder econômico que você está analisando. Você está pensando, não é esse. Entendi. Não é a economia em si. Não tem parâmetro. Você não vai, pode pegar o Google, Iluminismo 2018... Todo mundo inteligente, vai lá, pode procurar. É como se eu tirasse o Ministério da Economia ou do Planejamento... A Casa da Moeda, simplesmente, ele não vai mais fazer parte do Executivo. Ele vai para o quarto poder. Certo. Tá? A gente vem ao nível municipal, então. A Secretaria da Fazenda, ela não é mais do município. Ou melhor, desculpa, não é mais do Executivo. Ela vai para o poder econômico, o quarto poder municipal. As 3 esferas vão ter o seu poder econômico. É um poder a mais. Poder executivo, legislativo, judiciário. Hoje a gente, vamos lá, o executivo ele quer fazer um projeto. O que ele faz hoje? Ele faz o projeto, ele licita e ele paga. Aí ele manda aprovar lá no legislativo e o que acontece? Não sou eu que vou falar, todo mundo já sabe. Deixa eu te perguntar uma coisinha que isso aí ficou... A Maria Clara está entrando aqui e dizendo que isso já existe, se chama parlamentarismo. Perfeito, eu explico. Tá. A Saíra de Oliveira também entrou aqui, mandando um beijão. Obrigado, Saíra também, querida Luna. Beijo para você também. Uma dúvida que me ocorreu agora. Quem vai nomear o chefe do poder? Posso responder do parlamentarismo? Pode. Ele não é parlamentarismo. O parlamentarismo é uma forma de governo administrativa do executivo. É o primeiro-ministro que ele faz o quê? Não muda nada, exatamente igual. Você tira o presidente e coloca o primeiro-ministro. Mas o cheque é assinado exatamente pela mesma pessoa. Não muda absolutamente nada. É como se fosse hoje colocar a monarquia no Brasil e continuar o rei assinando. Não tem parâmetro, não é o parlamentarismo. As pessoas confundem com quem vai administrar. Não, tudo bem, mesma coisa. Se fosse um parlamentarismo, criaria o quarto poder exatamente igual. A única coisa é que você tira o presidente e coloca o primeiro-ministro. Aí você tem a Câmara Alta, que são os senadores, a Câmara Baixa, que são os deputados federais. Não é isso, não pode confundir. Não é forma de governo. E sim um poder regulador que chama poder econômico. E ainda falo assim, mas é um pouco rebuscado para falar de Montesquieu. Ele colocou um freio naquela época, serviu para todo isso e fez para a monarquia e tanto para o parlamentarismo. Não foi para a república e nem foi ao rei. Por isso tem que alterar hoje e inovar. Todo mundo tem as suas formas de trabalhar, de fazer projetos. Não tem inovado. Isso é inovação total. Não tem. Então você incorporou Montesquieu? Quem sabe? Mas não existe. Não é o parlamentarismo. Eu posso, em outra oportunidade, explicar mais sobre isso. Certo. Okay? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Quem vai nomear o chefe do poder regulador? Como ele é formado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, nós temos as 3 esferas. Certo. Cada esfera vai ter os seus representantes. A Casa da Moeda, ela deixa, como eu falei, ela deixa de ser executivo a nível de União. A União não vai falar, faça dinheiro, e o dinheiro está feito. Não, isso tem que passar a crivo do poder econômico, o qual vai ser nomeado ou vai ser... Tem várias formas de colocar essas pessoas lá. Pode ser o ministro do STF, por exemplo, de renome,
de renome não, de méritos, né? Ele fazer parte a nível da União, nível federal, ele fazer a parte do Legislativo, do Executivo vai ser colocado alguém que pode ser um ministro da Fazenda, um ministro da Economia. Seria então, uma comissão. É uma comissão. É uma comissão. A princípio, 3 que podem assinar o cheque. 3 vão assinar o cheque. Mas, se resolver colocar um membro do Ministério Público junto e um do Senado Federal, são 5 assinando o cheque. Ah, mas é complexo, é não sei o quê. E a gente não vai criar mais nada. Vai tirar os poderes de cada um, o dinheiro de cada um, e vai ser colocado em outra base. Mas vai criar mais ministérios? Não, de forma nenhuma. Vai ser analisado. Vamos lá, vamos licitar hoje. Então está com poder econômico a licitação. A gente quer comprar 2 microfones novos aqui. A autorização disso, a nível do Executivo, vai ser apreciado pelo poder econômico. Por que isso? Qual a formatação? Ah, mas o Tribunal de Contas propicia isso. Não propicia isso, porque o Tribunal de Contas, você pega o gatinho aqui e solta ele e fala, agora pega. O Tribunal de Contas sai correndo atrás e não pega mais. E qual vai ser? Continua o Tribunal de Contas fazendo a mesma função que ele tem hoje, só que é feito análise antes. É como eu falei, questão dos funis. Isso, assim, do meu ponto de vista, não geraria mais burocracia para o poder público? Você prefere burocracia ou corrupção? Não, eu prefiro burocracia. Volte então no tempo. Volte no tempo. Quando foi feito o freio dos 3 poderes. O nosso convívio é esse: Executivo, Legislativo e Judiciário. Naquela época, o rei teve medo e colocou os outros 2. Um freio. Foi exatamente para que não ficasse tudo na mão do rei. E qual é hoje? A mesma situação. Nós estamos tirando do Executivo o poder de dinheiro, o poder de negociação. Então essa sua ideia é muito mais para acabar com a corrupção do que para ser funcional para o governo. Não só isso. Não, funcional para o governo também. Será ele vai ser a Câmara. Não dá para mostrar aqui. Dá. Esse aqui é o modelo atual que a gente tem hoje, ó. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, aonde o Executivo ele gasta com ele mesmo, ele leva o dinheiro para poder Executivo, Legislativo, Judiciário e ele mesmo distribui ao povo. Ele dá a migalha que ele quer. Sim. Se ele bem entender que todo o dinheiro da sociedade tem que vir para o poder legislativo, como isso acontece atual, quem fica embaixo? O povo. Isso vai ser de forma... Isso depois vem aqui. Esse aí é o modelo Montesquieu. Certo. E esse aqui é o modelo Balotin. Não tem outro. Não tem comparação. Esse aqui sim. Ele é feito, o povo arrecada, a mesma coisa, os impostos são arrecadados. Ele é feito um 4º poder, que é o poder econômico. A distribuição, inclusive com a Lei 866, muda toda a estrutura. Muda a estrutura. Acabou aquela forma de Montesquieu do século XVIII, XVII. Esse dinheiro todinho que vem ao poder econômico, ele é distribuído de forma igualitária ao poder executivo, que ele vai ter que orçamentar, como ele já faz pelo poder legislativo e judiciário. Já é dessa forma. O que ele vai fazer? Isonomia. Os 3 poderes têm que fazer e pedir o dinheiro lá em cima. Aí então, sim. Então eles não teriam orçamento próprio mais? Tem orçamento próprio. Mas orçamento próprio vai para a Câmara e ele gasta com ele mesmo, principalmente a lei de licitações, é onde está o problema. Se tivesse essa forma de governo implantada, o 4º poder, não teríamos problemas com empreiteira nenhuma. Nenhuma. Entendi. Lógico que o dinheiro público ele será investido na sociedade, mas de forma igualitária. Vamos levar esse dinheiro. A gente precisa fazer o quê? Será analisado, será feito. É uma forma diferenciada. Não pode se comparar com o que a gente tem atualmente. Não se compara. E a lei de licitações vem junto com esse poder econômico. Toda a licitação é feita ali, mas vai liberar a verba, a mesma coisa.
vai liberar a verba. Só que não é um que assina, a Secretaria da Fazenda em Foz do Iguaçu ou os níveis. Vão ser 3, 4 ou 5 pessoas. Vai da sociedade querer discutir o projeto e falar, não, a gente quer 5. E será muito mais regrado, né? Quem fizer parte do poder econômico. Se hoje a nossa Constituição fala que é 30 anos de prisão, coloque-se 30 anos de prisão aqui em regime fechado. Pronto, é hora de mudanças, é hora da sociedade despertar que tem que mudar. Não dá, eu não vou rebuscar muito, mas a França teve o seu problema da Revolução Francesa. E por que aconteceu isso? Porque foram contra ao que o rei pensava. Que o rei, na verdade, naquela época, o rei parecia que vivia numa outra realidade. A Maria Antonieta, inclusive, nem sabia o que acontecia com o povo, né? Quando pensaram, ela assim, mas, tipo, existe o povo? Hoje existem muitas Marias Antonietas no Brasil. Muitas Marias Antonietas e muitos Luís XVI. Sim. Qual foi a melhor forma? Não vamos fazer isso atual, pelo amor de Deus, não. Mas a guilhotina naquela época corria solto. Inclusive, o inventor da guilhotina morreu por ela, né? Morreu por ela. O guilhotim morreu por ela, exatamente. E hoje, a guilhotina nossa, você pode colocar um sistema novo. Talvez isso aqui seja a guilhotina atual. Para extirpar de vez, né? Lógico que tem que regrar muito bem esse poder aqui. Porque hoje a gente não tem uma lei, a 101 aí, que é a lei de responsabilidade fiscal, e só ela acabou. O TCU não pega mais nada. O que gastou, você tem que buscar dinheiro lá fora, porque foi. Calma. Volto a falar, é o funil. Hoje é um funil ao contrário, entra o dinheiro todo mundo sabe, mas tem um impostômetro, gastou bilhões de reais, mas e depois ele abre? Vamos inverter isso. Por que não tentar? Eu sei que eu vou apanhar de chinelo. Olha, lá. Não quero te desestimular, não, mas vai. Tudo bem. Vai Tudo apanhar. Bem. Eu espero que não seja eu o rei Luís XV, XVI que morreu na guilhotina. Porque mas é uma proposta sociedade ousada, uma proposta forte, ousada. Que você altera todo o sistema de funcionamento de um governo e que o pessoal já está embasado aí há, sei lá, 300, quase 400 anos. E de repente mudar de uma forma radical sempre traz resistência. E Sidney, quem vai ser o maior propiciado e beneficiado com tudo isso? O pobre. O pobre. O povo. O povo. Se entender bem que tem que investir mais na sociedade, quem está lá na favela, quem está lá no onde for, que não não foi, o problema não foi a mãe dele que pariu ele lá na favela. Sim. Mas ele não tem opção. Lá você não tem opção de sair de alguém. Ninguém mais olha por eles. Não tem mais quem cuida dos nossos indigentes. Não tem mais quem cuida dos nossos. De quem precisa um acalento. Não tem mais isso. Hoje é mais razão do que coração. E uma forma de freio é essa, vai ser analisada. Hoje a gente tem uma favela que precisa ser repovoada, precisa ser reestruturada, ou a gente tem que comprar viaturas. Vai ser escolhido lá nesse poder econômico. É só uma pessoa que hoje faz isso, o governador ou o presidente? Não, vai ser a comissão. 3, com um senador e um Ministério Público, ou só 3. Isso será discutido na sociedade. E realmente aí eu tenho plena certeza que o dinheiro público vai ser aplicado. Não aplicou, vai servir as severas sanções. Põe sanções aqui que a pessoa que queira entrar nesse poder econômico que vai pensar 3 vezes. Opa, calma lá. Porque vai ter o juiz sentado com ele. Vai ter o promotor sentado com ele. Vai ter um do executivo, legislativo sentado na mesma mesa. Todo mundo de olho em todo mundo. Hoje a gente tem infinidades de formas tecnológicas para fazer esse controle. Não precisa ser manual. Um cheque, assina aqui, assina 3 aqui. Mas isso já existe, já tem. Não tem forma de se comparar com isso. Basicamente é isso.
Deixa eu mandar mais um abraço aqui, pessoal que está assistindo com a gente. O Lucas Muriana, assina como prefeito Muriana. Aí faz uma brincadeirinha aqui, bota, preciso desse mito para ser meu vice em 2020. Ó, Lucão, eu vou pensar se eu voto em você, tá bom? Se você deixar de ser corintiano, eu vou pensar se eu voto em você. A minha esposa, Silvia Cristina, está assistindo também. Beijo, amor, obrigado. Denilson Capeleto também, minha amiga querida, está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Tem duas perguntinhas. Aí foge um pouquinho. O Danton está perguntando aqui. É Danton, né? Danton não, Danton. Isso. Seria semelhante ao sistema japonês? É isso? Japonês. Eu não conheço o sistema. Tem como esclarecer pra gente? Pode pegar o microfone, pode falar com a gente aí. Na verdade, o sistema japonês, ele é de monarquia, mas ele é, vamos dizer, moderado por uma câmara, né? Então seria tipo um parlamentarismo misto. Seria mais ou menos isso, porque ali o monarca, né, o imperador, é só uma figura representativa. Ele não tem opção, ele não legisla, né? Então seria isso, mais ou menos? É perfeita a observação. E no início eu falei, ele foi feito para a monarquia, ele não foi feito para a república. Se nós fôssemos monárquicos, até tudo bem, ia passar, né? Porque o rei, ele tem a supremacia, ele tem o respeito da população. Agora, o poder, o prefeito, o governador e o presidente, não estou falando mal, mas ele não tem o respeito da população. É totalmente diferente. E não podemos confundir com o parlamentarismo, de forma nenhuma. Eu expliquei, é outra figura, outra. Houve esse erro, e coloquei no início, houve um erro, de Montesquieu, quando ele fez isso, ou foi aplicado de forma diversa, não conheci ele, né? A gente não sabe o que aconteceu lá, né? Mas ele fez isso à monarquia. Na monarquia, funciona. É basicamente assim, ó, você tem os lobos e um galinheiro, né? Você não consegue tirar esses lobos de lá. O que nós vamos fazer com essa forma? A gente tira as galinhas, tira elas de lá e deixa os lobos lá, não tem problema. Eles vão fazer o quê? Não tem mais nada para eles se ficar lá. E o prefeito vai fazer o quê? Ele vai ser um executivo. Ele vai receber os outros executivos, ele vai fazer os projetos para que a cidade fique linda, ele vai ter que ir lá no Bubas, ele vai ter que ir lá na invasão tal. Vamos fazer um projeto aqui. Quantos? 10 milhões. Assina e gasta? Não. Assina, manda para o poder econômico vai olhar, vai passar para vai para... Tá aprovado? Tá. E essa burocracia que você comentou, ela tem que ser ágil, ela pode ser burocrática, ela não pode ser demorada na análise. Sim. É o que acontece hoje. A burocracia, ela tem que existir. E tanto é que a gente pode ter um sistema para isso. Vai lá, cada um e tal, mas que eu falo, ele tem que ser penalizado. Esse grupo, principalmente, é o que tentaram fazer com o executivo, né? Na questão da lei da responsabilidade fiscal e tal, e alguns procuradores tentando aplicar mais a lei, e não conseguiu. Então, vamos mudar a forma. E lembro mais uma coisa, assim, ó, o quarto poder hoje, ele é conhecido como a mídia. A mídia é quarto poder, não é esse quarto poder. Por que o quarto poder? Porque já existe 3. E não é o poder econômico da economia, é o poder econômico de guarda do dinheiro, de regular o dinheiro. Tanto que esse projeto hoje ele está fora de Foz do Iguaçu, ele está fora do Paraná. A minha intenção é defender o Paraná nisso e a nossa cidade, não criando nenhuma, mas os PT, que é um dos Brasil, que é um dos partidos do Brasil, ele interessou pelo projeto. Ele falou, que legal, eu quero esse projeto. Não, o projeto está registrado. Não vai sair de ninguém. Quem vai resolver esse problema aqui, antes eu pensei, pega o projeto, leva para alguém. Quem vai resolver, quem vai mudar isso aqui, quem vai dar as características disso aqui, você vai falar para mim, você vai levar chinelada, não tem problema. Pode ser até pior do que possa acontecer. Mas quem vai resolver isso aqui sou eu lá na Câmara Federal. Eu quero resolver isso aqui. Porque se eu passo, acaba o projeto.
Não tem mais. Inovação, as pessoas não vão entender o que é, vai desvirtuar, vai achar que estamos criando um TCU ou um modelo japonês. Não tem uma forma que sirva de parâmetro. Tenho duas mensagens aqui um pouco acaloradas, né? As pessoas um pouco... A Maria Clara e a Cláudia Eliezer basicamente perguntam a mesma coisa. Vou botar na Maria Clara, chegou primeiro. Dona Maria e seu José querem saber de segurança, saúde e educação. Você acha que vai conseguir voto em massa com uma proposta tão técnica que não tem clamor algum perante a sociedade? É a pergunta da Maria Clara. Os investimentos hoje no âmbito de segurança, educação, elas são resolvidas dentro do executivo. De imediato, quando esse sistema for implantado, a destinação de verba pública será destinada exatamente à segurança, tudo que a sociedade precisa. Então, não eu como deputado federal, eu defendo só a segurança, ou eu defendo só... Isso aqui vai extirpar, acabou. Será feita uma análise qual é o maior problema do Brasil. É segurança? Vai ser investido em segurança. O maior problema do Brasil é a educação? Vai ser investido em educação. O problema é o rio saindo pelas laterais. Então, esse é o problema. Vai ter um direcionamento mais específico da verba a ser aplicada, é isso? Perfeito. Hoje eu quero o governo do estado, vamos pegar nível do governo do estado. Hoje eu quero comprar 100 viaturas para mim distribuir aos municípios, para mim fazer o meu lobby eleitoreiro que for, né? Será realmente analisado o que precisa, vai ter estatística nesse poder econômico, o dinheiro será aplicado à sociedade e não em prol ao executivo ou ao legislativo. Não estou acusando ninguém. É a forma que hoje está aí, que todo mundo conhece. Então, sim, será beneficiada a segurança, os hospitais. Anda um pouco, vai aí para você ver o que está acontecendo. Aí deixa-se de investir nos hospitais. É o prefeito que vai liberar a verba do hospital municipal? Não é ele. Esse dinheiro, onde vai feito a destinação, é o quarto poder. É o poder econômico ou o poder regulador, seja lá qual a sociedade achar por bem colocar esse nome. Só para a gente encerrar esse assunto, tem uma mensagem aqui do Tio Ney, meu amigo lá da Flafoz também. Um abração, Tio Ney, obrigado, né? Um abraço na Bruna e na filhinha aí. Para revitalizar uma comunidade, isso terá seu custo. O morador terá que pagar, abre aspas, fato, fecha aspas, como irá pagar sem receita? Isso seria endividar o pobre sem emprego. Com maior oferta de empregos e melhor estudo, teremos menos delinquentes nas ruas e melhora de vida. Você acha que dá para enquadrar esse projeto nessa questão de receita, de oferta de emprego, de gerar... Porque essa pergunta aqui, do Tio Ney, ou esse comentário, ele se encaixa com uma pergunta anterior da Cláudia que eu ainda não tinha lido. Ela perguntou quantos empregos você já gerou. Você acha que isso facilita a geração de empregos, né, em âmbito nacional? Lógico que o objetivo é estadual, você vai defender o Paraná, mas em âmbito nacional? Vamos analisar junto, então. Se hoje não houvesse a corrupção no Brasil, o dinheiro que saiu dos cofres públicos resolveria o problema do Brasil? Sim. Pronto, está respondido. Esse dinheiro não vai mais ter esse embate com o legislativo, tanto que eu iniciei o diálogo te pedindo qual era o problema, qual era a corrupção que gerava entre o legislativo e o judiciário. Não tem, porque eles não têm dinheiro. Sim. Eles não têm o que poder, não têm a moeda de troca. A moeda de troca é a cadeia, se alguém vai lá e conversa com o judiciário. Esse dinheiro vai ser aplicado na sociedade. É um pouco complexo, porque não tem como comparar com o sistema atual. Ele sai da esfera. Emissão de moeda, por exemplo, a nível federal, não vai mais ser o executivo que vai mandar imprimir moeda. As pessoas não dizem como que funciona a Casa da Moeda, porque não é de interesse.
Como vai lá, dá o problema lá, emite moeda, gera inflação, dá problema para toda a sociedade, quem paga a conta, o pobre. Não adianta colocar dinheiro no país, ele tem que ser ordenado, por isso que existem os governantes. Isso tentou Juscelino Kubitschek, chegou quando ele entrou no poder, ele falou, vou resolver o problema, todo mundo elegeu ele. O que ele fez? Foi para dentro da Casa da Moeda e começou a imprimir dinheiro. Vamos imprimir. Não tinha lastro para quem queria comprar o dinheiro que tinha no bolso. Aí aumentou a inflação, tudo, ele queria acabar em 5 anos, resolver o problema de 50. Foi o pior, não conseguiu resolver nada. Ficamos na inflação. Ficamos na inflação. Então, não vai gerar custo, ao contrário. É o exemplo que eu dou do funil. Nós vamos sair de uma entrada de dinheiro e aberta, que não chega para o pobre, não consegue chegar, nós vamos inverter isso. Então, todo o dinheiro cai no funil, ali é o poder, e esse gargalo é o poder econômico. Ele vai falar, bom, nós temos hoje problema aonde? Será discutido e será aplicado de forma igualitária. O problema maior hoje do pobre, do quem vive na periferia, porque tem gente que vive na periferia que não é tão pobre, esse dinheiro será aplicado lá também, sem dúvidas. É que é um pouco mais... Podemos voltar a falar sobre claro. Investimento. Qual será o impacto aos menos favorecidos? Terá e muito, não é pouco não. Certo. Tem uma notícia aqui que... Antes, deixa eu aproveitar, porque faltam 10 minutos para encerrarmos o nosso programa. Aproveitando de novo, faço o convite, nesse período eleitoral, convidamos todos os candidatos a participar do nosso programa. Podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, 999753669, tá? E vamos ter o maior prazer em receber o candidato aqui no programa e que ele possa também trazer a sua proposta, trazer a sua ideia, porque Foz do Iguaçu precisa de pessoas interessadas na política e que resolvam fazer a diferença, como o Balottin está aqui apresentando seu projeto. Então, é um projeto ousado, um projeto inovador e... ele sabe que vai encontrar um pouco de resistência, mas melhor tentar do que ficar na inércia, tá? Balottin, vamos mudar um pouquinho só de assunto. Sabe a notícia hoje aqui no famoso de vez em quandário que abala as estruturas da cidade, né? Foi uma infeliz, um título infeliz que deram para esse jornal, mas eu faço sempre uma piadinha porque esse negócio de vez em quandário fez com que ele ficasse mais forte. O Tribuna Popular hoje é o melhor jornal investigativo da região e serve de base, inclusive, de investigação para o Ministério Público, tá? Para a polícia. E o Tribuna Popular realmente faz a diferença, nosso parceiro, tá? Você pode acompanhar a nossa transmissão tanto pelo site a página do Acontece na Fronteira, quanto do Tribuna Popular e também Mosca na Sopa. E o Tribuna Popular, nosso parceiro aqui, traz uma notícia até certo ponto preocupante. Nova perícia conclui que a auditoria da 9ª Regional do Hospital não tem valor legal. E aí lá embaixo vem a explicação. Informações apresentadas ao Ministério Público Estadual e Federal não se comprovarem perícia particular contratada para esse fim e não condizem com a realidade. Uma das falhas citadas pelo perito é a participação do coordenador da auditoria, o senhor Ademir Ferreira de Souza, que fazia parte do conselho curador durante o período auditado e participou da aprovação de diversas medidas questionadas pela auditoria. Então, o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de novo na Berlinda, né, questão de saúde, e, se não me engano, foi alvo de investigação por parte dos Ministérios Públicos do Estado e Federal na Pecúlio. Foi isso? Marcão confirma para mim ali, tá? Ele está nas sombras, mas me auxiliando sempre. Como é que você enxerga isso? Porque isso aí é dinheiro federal que veio para o município e, pelo visto, não foi bem aplicado. Pelo menos é o que diz nas investigações, né? Então, é Gilberto, né? Gilberto, o assessor do Balottin daqui do lado, concordando comigo. Você quer comentar alguma coisa, Gilberto? Sim. Bom dia a todos, bom dia Sidney, nossos ouvintes aí do Acontece na Fronteira. Eu te confesso, só rapidamente, para a gente fechar esse primeiro bloco do projeto do Balottin, sim. Ele ganhou esferas na imprensa nacional. A imprensa nacional já o procura hoje, porque assim,
não defendendo a campanha do Balotin, mas sim o projeto. Evidentemente, para que o projeto possa ser bem sucedido, nós necessitamos tê-lo no Congresso Nacional. Certo. Tá? Então, assim, você acabou de falar agora, a matéria só vai corroborar com o projeto do Balotin, essa matéria. Então, ou seja, como é que a gente vai fechar, como é que nós vamos fechar o gargalo, que é justamente esse desvio dos recursos públicos, né? De que forma, de que maneira. E quando o projeto do Balotin ganha na esfera, sai da imprensa daqui, a imprensa nacional já o procura para saber um pouco disso, você pode perceber o seguinte: se eu fosse candidato pelo meu estado, que eu sou baiano, e colocasse no meu portfólio lá combate à corrupção, todos colocam isso, eu acho que nós não deveríamos nem colocar isso, acho que a palavra corrupção não deveria nem estar inserido na questão política. Deveria ser uma obrigação para todos, afinal nós elegemos eles não para fazer a corrupção ou estartar mais ainda a corrupção, e sim estancar a corrupção, porque o dinheiro precisa chegar na ponta, precisa chegar no ribeirinho, não os mais aqui do centro, isso tem que chegar na periferia, né? O recurso tem que chegar com políticas públicas estruturantes nesse quesito. Então essa sua matéria só vem corroborar com isso. Tá, lido agora no Tribuna Popular. Foi por isso que eu quis ler, né? Entendeu? Porque vai de encontro isso. Tudo aquilo que o Balotin defende. Então, o que eu peço é que a sociedade iguaçuense e teus ouvintes, né, e que espero que ultrapasse fronteiras, dialogue bastante sobre o projeto. Porque, assim, infeliz do homem que não sonha. Sim. E se nós temos um sonho para estancar a corrupção, não adianta só eu colocar no meu material de propaganda, tá, combate à corrupção. Mas de que forma, Sidney, o Gilberto vai combater a corrupção? Qual é o projeto que o Gilberto está levando para o Congresso Nacional? Porque nós fazemos uma grande confusão, e eu quero alertar os ouvintes sobre isso, a diferença entre eleger um deputado estadual e um deputado federal. Às vezes, nós, por exemplo, até brinco, em quem você votou para federal na última eleição? As pessoas não lembram. Em quem você votou para estadual? Eu faço um desafio aos seus ouvintes aqui, esse exercício, se eles se lembram em quem eles votaram nas últimas eleições. Mas para finalizar, para não tomar o tempo de vocês aí, só para dizer o seguinte: vem conhecer a proposta, vem discutir com a gente, tá? E ninguém joga pedra, Sidney, em árvore que não dá frutos. Sim, isso é verdade. Ninguém joga, isso é verdade. Obrigado, Gilberto, pela sua participação, né, esclarecedora também, diga-se de passagem. Ana Chonardi está aqui com a gente também. Obrigado, Ana, de novo pela presença e participação, frequentadora assídua do nosso programa. Samuel Pereira também está entrando, meu colega lá da PF. Obrigado, Samuca, valeu. Balotin, âmbito local. Como é que você enxerga Foz do Iguaçu hoje? Você tem 3 minutos para me dizer isso. Olha, Foz do Iguaçu é a cidade que eu amo, que eu nasci aqui. E eu tenho muita necessidade e vontade que as coisas aconteçam. Não pode ficar sempre na inércia, e não sai perimetral, e não sai. Eu tenho um projeto Centro Cívico para Foz do Iguaçu, ele está engavetado desde 2003. São 15 anos. Inclusive havia uma área destinada para o Centro Cívico aqui em Foz do Iguaçu. Foi feita uma análise, um estudo, né? Eu fomentei isso há 15 anos. E Foz do Iguaçu... A prefeitura perdeu essa área, simplesmente porque não utilizou. Não se fomenta, não se dá continuidade a uns projetos. Aí sim vai propiciar. Hoje, já respondendo um pouco mais das pessoas carentes, as pessoas menos beneficiadas com o município, com dinheiro público, tudo no local só. Isso eu gostaria de ver Foz do Iguaçu, esse é um centro cívico para Foz do Iguaçu, né? Eu tenho lei aprovada no governo do estado. Na época que o pessoal estava lá, de Foz do Iguaçu, não vou falar nomes, eu peguei um projeto, coloquei do braço, e ele é aprovado. Hoje ele está aprovado. É um projeto, é uma lei, não é projeto, ok? Então, Foz do Iguaçu, ele é a minha cidade, né? Muitas e muitas pessoas aqui em Foz querem mudança, né? E nós estamos no final do Brasil. Não, eu penso ao contrário. Nós estamos no início do Brasil. Aqui tem muito o que se fazer. Mas o que tem que deixar de existir é essa negociata com poderes. Né? Por isso o quarto poder. O que você falar do hospital, não sei, do que for, quem resolveria tudo isso? Investimento na cidade, dinheiro, é o poder econômico.
As pessoas têm que analisar. É uma forma diferenciada, ousada, como eu sei que é ousada, mas eu quero o bem da minha cidade, eu quero o bem do berço que eu nasci. Aqui minha família, hoje ela está em Foz do Iguaçu, vai permanecer. Eu pensei em ir embora. Falei, não, peraí. Por que eu vou ser tão deixar a minha vontade de onde eu nasci, o berço, que duvido quem não lembra da cidade que nasceu. Pode ser onde for, pode ser até no Japão, onde for. A pessoa falou, pô, lá eu nasci, lá vai ficar. E aqui eu nasci em Foz do Iguaçu. E eu quero respeito por essa cidade. E para mim ter o respeito, eu estou reivindicando hoje que se faça uma política diferente. Eu quero a política diferente, tanto no estadual, municipal, estadual e federal. Eu estando lá, é uma forma de mudanças, porque eu cansei tanto de pedir já. Meus amigos candidatos não se resolvem. Falei, então vou eu, peraí. Se é para dar a cara a tapa, e assim eu sempre fui, em tudo que eu participei, não tem presidente aqui, pronto, eu sou presidente, como fui presidente de Rotary, e eu estou me doando à sociedade iguaçuense, o meu município. Nós temos 73 miscigenação em Foz do Iguaçu, tem árabes, tem infinidade. Foz do Iguaçu é a minha cidade, é o meu berço. Eu quero mudanças. E aqui é a hora. Essa é a hora de mudanças. Nem que seja a pior consequência para mim, eu sei disso, que quer, mas eu falo, eu não sou político. As pessoas às vezes confundem, quer que eu respondo todo como se fosse um político respondendo. Não, eu sou um gestor público, aí tudo bem, eu aceito. Eu vou discutir a gestão pública, como muitas vezes eu estou em um bar, a gente está discutindo gestão pública, as pessoas vêm até a mesa discutir. Quando está discutindo política, as pessoas se afastam. Ela quer saber qual é, porque todo mundo quer dar a sua participação. Todos, do lado da favela, lá do Congonhas, do Bubas, da invasão da resistência, do que for. Ela quer participar. Por isso que eu falo, o iluminismo do século XVII é hoje. Iluminismo 2018. Todo mundo é inteligente, todo mundo sabe o que quer na situação atual. Principalmente na política, que é totalmente diferente de fazer política a eleição passada para vereador e esta. Não se tem mais dinheiro para se fazer, porque foi cortado tudo. Tem uma infinidade de coisas para melhorar. E qual é a forma? O poder econômico. Este sim vai resolver os nossos problemas. Resolveu no século XVII e vai resolver no século XXI. Esse é o meu recado. Muito obrigado, Balutim, pela sua presença. Oi. Vamos aproveitar que a visita do nosso amigo mestre das agulhas, o Danton Kuratomi, já estamos estourando o tempo aqui. Só para ele dar um recadinho, ele publicou nas redes sociais um vídeo meio emblemático, meio polêmico, E ele veio sanar para nós esse mistério, o que está acontecendo, o que é antes do Danton falar, Balutim, só por favor, seu partido, seu número. Hoje eu estou no PRB, Partido Republicano Brasil, brasileiro, e lembra lá do Bombril, que é 1001 utilidades, meu número é 1001. Opa! PRB 1001, não tem como esquecer. Lembra do Bombril, tá lá. Tá ótimo. Okay? Obrigado, Balutim. Danton, contigo. Obrigado por abrir esse espaço. Acontece na Fronteira, Tribuna Popular e Mosca na Sopa. Meus amigos, meus companheiros de trabalho também. E estou comunicando que estou mudando. A partir de amanhã já estou atendendo na Avenida JK, 1481, na sala 302, segundo andar. Muito obrigado, então. Acabou o mistério. Doutor Danton Chumbei Kuratomi, o mestre das agulhas. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Espero continuar contando com a presença de vocês. E isso é sinal de prestígio do nosso programa. E divulguem aí nosso link para que mais pessoas possam participar também. Obrigado, Balutim, pela sua presença. Obrigado, Gilberto, pelo seu auxílio. Obrigado a todos. Gente, tenham uma boa terça-feira e até amanhã.